primeiro fabricante de vidro foi a natureza. Os vidros naturais são minerais que foram superaquecidos e que resfriaram rapidamente, sem a formação de cristais. Isto ocorre na natureza de 3 diferentes formas. Quando um raio cai sobre a areia do deserto, quando um meteoro cai sobre a Terra e quando a lava de um vulcão se resfria rapidamente. Os homens pré-históricos já utilizavam vidros naturais para fabricar armas e ferramentas. Nos tempos dos faraós, os artistas já utilizavam vidros naturais em suas bijuterias. Um peitoral da máscara funerária de Tutancâmon possui adornos esculpidos em vidro líbico. A lenda descrita pelo historiador Plínio no primeiro século cristão diz que navegadores fenícios acampados à beira do rio Belos cozinhavam longamente e que, não tendo nenhuma pedra para apoiar seus potes, buscaram pedras de carbonato de sódio, que, quando aquecido, misturado às madeiras e areia da praia do rio, escorreu, dando origem a um líquido translúcido até então desconhecido, o vidro. Sabemos que é somente uma lenda, pois os elementos que compõem o vidro necessitam de cerca de 1400 graus centígrados para fundirem, o que não ocorre em uma fogueira ao ar livre. O desenvolvimento do processo de fusão do vidro e a descoberta do procedimento de sopro permitiram aos mestres vidreiros a confecção de pratos, potes, vasilhames e bijuterias com este novo material. Durante escavações nas cinzas de Pompeia, foram encontrados vidros planos que cobriam os espaços das janelas. No século XII, o vidro colorido tinha valor de pedra preciosa. Desde a Idade Média até o século XIX, a composição do vidro não se alterou. As vidrarias se instalaram em Murano em 1291, por razões de segurança e de segredo profissional. A turma do Geto, como era chamada, pelo jato de ar soprado no tubo durante a fabricação do vidro, não se misturava com os demais habitantes, para manter os segredos da arte do vidro. Desta conduta nasceu a palavra gueto. Dedicando-se sobretudo à confecção de objetos utilitários e decorativos, os vidreiros de Murano tornaram-se referência mundial nas artes do fogo. Sua produção varia dos objetos mais tradicionais até a arte contemporânea. Os vestígios mais antigos de vitrais são os fragmentos descobertos na Abadia de Lorch, fundada no século VIII, consagrada à presença de Carlos Magno em terras germânicas. No século XVII, a França dependia totalmente da produção de vidros de Veneza, gastando grandes somas na importação destes materiais. Diante deste fato, o rei Luís XIV ordenou a Colbert a criação da Manufatura Real dos Vidros. Estabelecida na vila de Saint-Gobain em 1693, ela evoluiu durante séculos até a famosa indústria de vidros de mesmo nome, que realizou a pirâmide do Louvre, entre tantas obras. No começo do século XII, o abade Suger, a serviço de Luís VI, reconstrói a Basílica de Saint-Denis, ornando-a com vitrais de grande beleza. Suger é considerado o pai do vitralismo, pelo grande impulso que proporcionou a esta arte ao criar o primeiro grande monumento de arte gótica da França. Alguns vitrais do século XII ainda podem ser vistos nas capelas ao lado do coro da catedral. A maior parte desses vitrais eram alegorias do Novo e Antigo Testamento, tema frequente nos séculos XII e XIII. A Catedral de Chartres oferece o mais completo conjunto de vitrais medievais do mundo, em excelente estado de conservação. Sendo feito de materiais frágeis, os vitrais sofrem com as intempéries, mas também com as injúrias do tempo e dos homens. A coerência dos temas, a qualidade dos detalhes, o equilíbrio cromático e sua escala monumental fazem dos vitrais de Chartres um conjunto excepcional.
Nos vitrais de Chartres, vemos representados não somente os temas bíblicos, mas também cenas da vida medieval, revelando a efervescência desta época, de sua sociedade, seus ofícios, comércio, igreja, poder, viagens e culturas. Os vitrais do século XIII da Catedral de Reims sofreram com as bombas e o incêndio provocados pelos alemães na Primeira Guerra Mundial. Os esforços de corajosos bombeiros que retiraram os restos dos vitrais sem uso de andaimes permitiram a restauração destas relíquias. A divisão dos grandes vitrais em lancetas e rendilhados com elementos arquitetônicos era feita por questões estruturais para manter o peso das vidrarias e do edifício. As rosáceas, os elementos trilobados, quadrilobados, foles e cornijas formam um rendilhado, espaço que cria grande movimento e sofisticação no vitral. Outras formas geométricas, como os tondos, são espaços de composição que abrigam os mais variados temas. Em 1925, a Saint-Gobain desenvolve o procedimento de fabricação de vidro plano contínuo. Finalmente, em 1970, a fabricação de vidro float é implantada, ampliando a gama de cores do vitralista. Utilizando uma escala de vidros coloridos, o vitralista e o restaurador identificam os vidros necessários em uma obra de vitral. Entre estes vidros encontramos texturas e formas diferentes. Alguns são translúcidos e outros opacos. Quando pintamos vidros float ou coloridos com amarelo de prata ou grisalhas, ampliamos ainda mais a gama de cores. E ao empregarmos vidros Tiffany, podemos utilizar a textura colorida do próprio vidro na composição do vitral.